Bem, a aula de hoje, a gente vai falar aí sobre a determinação de acidez. A sua importância, né, para a preservação dos alimentos e da onde que vem essa acidez, certo? A grande maioria dos alimentos é ligeiramente ácida. Uma exceção é a clara de ovo, que pode alcançar um pH de até 9,2. Qual a importância da gente realizar a análise de acidez? Ela vai fornecer dados sobre o estado de conservação do nosso alimento. Os ácidos orgânicos presentes vão influenciar o sabor, odor, cor, estabilidade e a manutenção da qualidade do nosso alimento. Em frutas, a gente vai ter algumas categorias. Por exemplo, fruta com baixa acidez, a acidez não chega a 0,5%. Maçã vermelha, ou seja, a maçã depois de estar madura, né? A banana também estando madura, 0,2 a 0,3%. Ameixas, em torno de 2%. E daí a gente vai ter os alimentos mais ácidos, como as frutas cítricas. Por exemplo, o limão chega a ter mais de 6% de acidez, sendo que o ácido cítrico é responsável por 60% dos sólidos solúveis totais do limão. Então, é uma fruta bem ácida, né? Mas vegetais, em gerais, costumam ter baixa acidez. Por exemplo, até 0,5%, né? Abóbora, 0,1%, brócolis, 0,4%. Então, costumam ter baixa acidez. Uma exceção é o tomate. O tomate chega a ter 2 a 3 gramas de ácido cítrico por 100 gramas, até 2% de acidez. Com relação a produtos marinhos, produtos peixes, aves e produtos cárneos, né? Ou seja, produtos de origem animal, normalmente eles apresentam baixa acidez também, né? Uma exceção se o alimento for fermentado, né? Mas normalmente produtos de origem animal possuem baixa acidez e o ácido que está presente é o ácido lático, proveniente do músculo, né? Um dos aspectos da importância da dosagem da acidez é com relação ao conteúdo do açúcar, que ele aumenta na fruta conforme vai ocorrendo a maturação. Então, você pega frutas verdes, normalmente possuem alta acidez. Conforme ela vai amadurecendo, ocorre a diminuição dos ácidos, que são metabolizados, e o aumento do teor de açúcar. Ou seja, enquanto você diminui a acidez conforme a fruta vai amadurecendo, você tem um aumento do açúcar, representado pelos sólidos totais. Então, são inversamente proporcionais o conteúdo da acidez e do teor de açúcar. Aí a gente tem alguns tipos de alimentos, né? Divididos em alimentos pouco ácidos, leite, carnes, pescados, alguns vegetais, pH maior que 4,5, né? Alimento ácidos, frutas e hortaliças,
frutas cítricas, principalmente, né? O pH vai de 4 a 4,5. Elementos muito ácidos, que tem um pH, obviamente, menor. Refrigerantes, suco de frutas, principalmente as frutas cítricas, né? Abacaxi, limão, acerola, laranja, né? Então, aí os exemplos, alimentos pouco ácidos, normalmente carnes e vegetais são pouco ácidos. Pouco ácido significa pH alto, não é isso? Alimento ácidos, né? Frutas em gerais e alimentos muito ácidos, refrigerantes e sucos de fruta, né? Porque a fruta, na hora que você extrai o suco, ele tende a ter uma acidez maior do que se você consumir apenas a fruta. Então, qual a aplicação desse conhecimento da acidez? Valor nutritivo, né? Manutenção do balanceamento ácido-base no organismo, indicação de pureza de qualidade em produtos fermentados, como vinhos. Por quê? Porque o vinho sofre uma fermentação alcoólica. Então, nessa fermentação alcoólica, espera-se que seja produzido álcool, tá? Se for produzido ácido, significa o quê? Que teve contaminação por bactérias acéticas. Então, todo alimento fermentado, por uma fermentação alcoólica, né? Bebidas fermentadas, né? Espera-se que não tenha ácido. Porque se houver ácido, significa que ela foi fermentada na presença de bactérias. Tanto bactérias láticas, quanto bactérias acéticas. Certo? Então, numa fermentação alcoólica, conduzida de maneira adequada, não espera-se que tenha ácidos presentes. E também deterioração do seu alimento por bactérias. Tá? Então, o alimento fresco não foi atacado por bactérias. Se ele não foi atacado, obviamente, essas bactérias não liberaram ácido. Se ele já está ácido, a gente até usa o termo azedo, né? A comida azedou. Por que a comida azedou? Porque a comida foi atacada por bactérias e essas bactérias liberaram ácido e o ácido tem um sabor que a gente denomina de azedo, não é isso? Deterioração. Os óleos e também as gorduras e manteigas são formadas por ácidos graxos ligado ao glicerol, por isso que chama triglicerídeo, ou triglicerol, ou triacilglicerol, tudo sinônimo. Se esse triglicerídeo for quebrado, o que acontece? Esses ácidos graxos aqui, que estavam grudados no glicerol, são liberados. A hora que eles são liberados, a acidez, obviamente, aumenta. Liberação de ácido, a acidez aumenta. Então, se o seu óleo estiver velho, a acidez vai ser alta. Óleo usado, a acidez vai ser alta. Óleo que está armazenado em condições inadequadas, a acidez vai ser alta. Por quê? Porque o triglicerídeo foi quebrado. E também, de acordo com o tipo de óleo, você vai ter uma acidez diferente. Então, é uma das maneiras de você identificar, né? Por exemplo, você pega, sei lá, óleo de coco. A acidez dele é X. Óleo de soja, acidez Y. Óleo de milho, é outra acidez. Então, você dosar o teor da acidez, muitas vezes serve como indicativo, não, realmente, esse é um óleo de coco. Não, realmente, esse é um óleo de soja. Não, realmente, esse é um óleo de milho. Então, é um dos critérios da identidade, tá? E também a estabilidade, né? Produtos mais ácidos
são naturalmente mais estáveis quanto à deterioração. Por exemplo, quando a gente produz o iogurte, você pega o leite e adiciona o fermento lácteo. Esse fermento lácteo vai transformar parte daquele açúcar do leite em ácido lático. Por isso que o iogurte é sempre um pouquinho mais o quê? Azedo, não é isso? É mais ácido. Só que detalhe, o iogurte é mais estável, um pouco mais, né, do que o próprio leite. Por quê? Porque ele já foi fermentado, tá? Não quer dizer que ele não vai estragar, com certeza vai também. Mas ele, vamos dizer assim, é mais estável o iogurte do que o próprio leite. Por quê? Porque já produz esse ácido aí que acaba inibindo ou atrasando a deterioração. Então, o alimento ácido, normalmente, é mais o quê? Possui um tempo de prateleira maior do que o alimento não ácido. Por quê? Porque o próprio ácido acaba atuando como o inibidor, né, do crescimento da velocidade, o inibidor da velocidade da deterioração. Vai deteriorar também, obviamente, o iogurte também vai deteriorar, né? Mas vamos dizer assim, ele demora um pouquinho mais do que o próprio leite para acontecer essa deterioração aí, por quê? Porque esse ácido acaba atuando como um bacteriostático, vamos dizer assim, né? Bactericida. Então, a determinação da acidez no alimento é útil para quê? Avaliação nutricional, controle de qualidade do alimento, desenvolvimento de novos produtos e monitoração da legislação. Tipos de acidez. A acidez pode ser resultado dos compostos naturais do alimento, lembra do ácido do triglicerídeo. O triglicerídeo naturalmente possui o ácido graxo. Formado durante a fermentação, lembra do leite fermentado, né? Então, durante a fermentação do leite, na produção de iogurte, é liberado o ácido lático. Pode ser adicionado durante o processamento como o quê? Como um conservante natural. Então, muitos alimentos são adicionados de ácido cítrico, de ácido lático, né? Principalmente o cítrico. Por quê? Para ajudar o alimento a ser conservado um pouco mais de tempo. E também resultado da deterioração. Lembra do arroz. Deixa o arroz fora da geladeira, o que acontece? Azeda. A gente fala, azedou a comida, azedou o arroz. Por quê? Porque são bactérias, nesse caso, bactérias maléficas, né? Produzindo ácido ali. Os principais ácidos encontrados nos alimentos são cítrico, málico, oxálico, succínico e tartárico. Detalhe, esses ácidos aqui, se a gente lembrar daquele ciclo de Krebs, que é aquela parte da bioquímica que a galera não gosta muito, né? Esses ácidos aqui são intermediários do ciclo de Krebs. Então, durante o ciclo, conforme o alimento, é liberado ou ácido cítrico, ou málico, ou oxálico, ou succínico, ou tartárico, principalmente, mas também, em menor quantidade, isocítrico, fumárico, oxalacético e cetoglutárico. Então, são todos ali intermediários do ciclo de Krebs. O ácido cítrico. Ácido cítrico, obviamente, constituinte de frutas cítricas. Limão, laranja, principais, né? Mas também acerola, que não está aqui, né? Mas também figo, pêssego, pera, abacaxi, morango, tomate. O ácido acético é o ácido do vinagre.
Então, no caso do vinagre, você tem uma fruta ou um amido, né, que é fermentado até álcool pela levedura, e depois a bactéria acética transforma o álcool no ácido acético. Então, esse ácido acético aí é é o constituinte principal do vinagre. Principal não, mas é o que vai dar o sabor ao vinagre, né? O sabor, vamos dizer assim, a acidez ao vinagre. Lembrando que o vinagre aí normalmente tem 3 a 4% de ácido acético. 3,5% é mais normal, certo? O ácido málico é um ácido presente, o nome já diz, em maçã, né? Mas também alface, brócolis, espinafre. O tartárico é o do tamarindo e também presente em uvas. E a proporção vai depender conforme a maturação da fruta e também as condições em que ela foi cultivada. Por exemplo, o ácido málico predomina na uva verde, e conforme ela vai amadurecendo, sua concentração vai diminuindo, certo? O contrário do açúcar. O açúcar é baixo na uva verde e vai aumentando o teor na uva madura. E como a gente faz essa análise de ácido? Pode ser por acidez total titulável. Ou seja, uma análise quantitativa onde a acidez é determinada por titulação. Só que detalhe, como é adicionado, a gente vai ver depois a tal da fenolftaleína, que é um corante vermelho ou rosa, se a gente estiver trabalhando aí com, sei lá, um refrigerante, vamos supor um refrigerante de cola, aí, uma Coca-Cola, você não consegue enxergar esse ponto de viragem, tá? Por quê? Porque a Coca-Cola, obviamente, é escura, né? Então, ele é muito bom, né? Essa metodologia aí com coisa é muito bom, mas para amostras claras, até amostras coloridas, mas amostra muito escura, por exemplo, vinho, suco de uva, Coca-Cola, você não consegue observar esse ponto de viragem. Então, a acidez é a quantidade de ácido que reage com uma quantidade de base conhecida. Então, durante essa titulação aí, tá lá, a gente vai ver daqui a pouco, durante a titulação, é adicionado a sua amostra no Erlenmeyer, lá embaixo, e lá em cima, na bureta, a gente adiciona o quê? Uma base. Normalmente é o NOH, ou NOH 0,1 normal, ou NOH 0,01 normal. E também no Erlenmeyer a gente adiciona a nossa fenolftaleína. Então é a fenolftaleína que vai indicar o ponto de viragem. O cálculo a gente vai fazer pela equaçãozinha. Número de miliequivalentes do ácido, que está embaixo na sua amostra, quando ocorrer a viragem, né? Quando o indicador ficar rosa, você separa a titulação e, nesse momento, esse número de miliequivalente lá de baixo vai ser igual ao número de equivalente que foi adicionado pela base. Como a massa é dada pela equação NV sobre E, a gente vai ter o quê? A massa do ácido é igual à normalidade da base, normalmente é 0,1 ou 0,01, vezes o volume que foi gasto durante essa titulação, dividido pela equivalente do ácido presente.
Então, aí, como a gente viu, né? Só que aqui a equação já está resumida, tá? Depois eu vou passar um vídeo aí, vocês vão ver como, no vídeo, como ele chegou nessa equação, tá bom? Mas aqui ela já está resumida. Você tendo esses valores aí, você já consegue achar a sua quantidade do ácido. Então, aí foi o que a gente falou, né? Para amostras... E para amostras coloridas, né? O suco de uva, Coca-Cola, o que que a gente faz? A gente utiliza o pH-metro. Aí nem precisa pôr o corante, né? Fenolftaleína, porque já é escuro. Então, simplesmente você faz uma titulação, vai pingando o hidróxido de sódio, que é o NaOH, até chegar no pH 8.1. Na hora que chegar nesse pH 8.1, você para de titular e vê o volume que foi gasto na bureta, o volume do hidróxido de sódio. Daí joga nessa equaçãozinha aqui. Certo? Então, para amostras escuras, utilizamos pH-metro, medindo o pH, né? Você vai estar um pH ácido, obviamente, esse pH vai aumentando. Sei lá, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Na hora que chegar no 8.1, você fecha a torneirinha. Interferentes. No caso de bebidas gaseificadas, ou carbonatadas, que é a mesma coisa, ou seja, bebidas que possuem o gás carbônico, CO2, a gente tem que eliminar esse CO2. Por quê? Porque esse CO2 vai aumentar o valor da sua acidez, vai formar ácido carbônico. Então, como você faz? Você tira o gás carbônico, né? Você pode pegar, por exemplo, refrigerante e transferir de um frasco para outro, de outro para um. Fica transferindo até o CO2 for embora. Ou você pode aquecer ele em frasco aberto, né? Por meio a 1 minuto. Ou adicionar água quente fervida e neutralizada. Mas o mais normal mesmo é agitar. Agita a amostra aí até o CO2 evaporar, né? Isso é que nem um refrigerante. Você pega o refrigerante ali no copo e mexe com uma colher, a gente vai ver rapidinho que o gás dele vai embora. Então é sempre importante lembrar, vai fazer acidez de bebida carbonatada, tirar esse CO2 antes, porque ele é interferente. Acidez volátil, mais normal é essa daqui, ó. A mais normal é titulável, tá? Então, você pega 10 ml, vamos supor, no refrigerante descarbonatado, acrescenta de um Erlenmeyer, adiciona água, pinga 2, 3 gotas de fenolftaleína e vai titulando com NaOH01 até a viragem da cor. E depois você coloca nessa equaçãozinha aqui. A acidez é igual V vezes N vezes F vezes 100, para dar a porcentagem, e você divide com P. Se você, obviamente, trabalhar com 1 grama, né, 1 ml, você nem precisa dividir, tá? P é o quê? P é o peso da amostra. V é o quê? V é o volume gasto na sua titulação. N é a normalidade, pode ser zero, normalmente é 0,1, o 0,01, esse N aqui. O que é o 0,1? O 0,1 é a normalidade do hidróxido de sódio que você colocou lá em cima. E o F, que é o fator, para o hidróxido de sódio 0,1, NaOH01 normal, é 1,075. Certo? O peso em grama ou ml da amostra. Certo? Então, essa é a titulação normal. Tem esses outros tipos aqui que são acidez volátil, tá bom?
que é acidez volátil? É o ácido que vai evaporar. Então, nesse caso, para você saber o valor dessa acidez, você faz a titulação normal do seu suco, que é a acidez total, que a gente acabou de ver ali. Você faz 2 análises. E além dessa análise, você pega o seu suco, vamos supor, e coloca ele em banho-maria. Quando você coloca ele em banho-maria, se você tiver algum ácido volátil, ou seja, um ácido que evapore, esse ácido vai embora, concorda? Vai evaporar. Aí você faz a acidez normal, a acidez que evaporou, e a diferença entre as duas, a total menos o que evaporou, você chama de acidez volátil. Significa o quê? O ácido seu que foi embora durante a evaporação em banho-maria. Se você não quiser utilizar para acidez volátil isso, tá? Você pode também o quê? Fazer uma destilação direta. Aquece a amostra diretamente, recolhe o que evaporou num destilador e após esse recolhimento, você guarda isso daí no Erlenmeyer, né? Você destilou a amostra, guarda essa amostra destilada no Erlenmeyer, depois titula a amostra no Erlenmeyer. Bom, você faz uma destilação para saber qual o ácido que evapora. E também outro tipo, isso aqui nós estamos falando para volátil, tá? Outro método é destilação a vapor também. Você evapora aí, depois recolhe o que foi evaporado, né? Recolhe e faz a acidez disso que foi evaporado aí. Obviamente, para recolher o que foi evaporado, você vai precisar de um condensador, né? Então, essa é a acidez volátil. Tá? Mas não é a mais utilizada. A mais utilizada é a acidez total. A acidez total, que a gente vai ver agora, é simplesmente você pegar o seu suco, o seu alimento, e fazer a titulação com o hidróxido de sódio. Normalmente é o 0,1. Se a sua titulação estiver muito baixa, daí você utiliza o 0,01. Normal, o hidróxido de sódio. 0,1 ou 0,01 normal. Olá, vamos fazer a determinação de acidez do suco de cupuaçu através do método típico médico. Para isso, vamos precisar Ele vai titular um suco de cupuaçu. a solução de fenolftalina a 1%, vai ser o nosso indicador. Uma solução de hidróxido de sódio. Vamos utilizar o hidróxido de sódio 0,1 molar, o indicador fenolftaleína. Cupuaçu para a Erlenmeyer. E 25 ml. Transfere o suco, adiciona 25 ml de água. E 3 gotas da solução de fenolftalina. 3 gotas da fenolftaleína. Também no Erlenmeyer. Então, aí está o suco, a água, agora vai adicionar a fenolftaleína. Vamos fazer a titulação agora na boleta de hidróxido de sódio. Ponto de viragem da conexão. Adicionou o hidróxido de sódio na boreta lá em cima e veja que ela vai ficando rosa, né? Repare que o rosa vai e volta. Então, a hora que o rosa ficar persistente por pelo menos 30 segundos, né? Daí você
fecha a boreta, porque esse rosa vai e volta, tem que ficar um rosa persistente por pelo menos 30 segundos. Daí ele fecha a boreta. Isso quer dizer que todo o ácido que tinha aqui foi neutralizado pela base. Bom, nessa situação foram gastos 11,9 ml de hidróxido de sódio. Então, nesse caso, ele gastou 11,9 ml do hidróxido de sódio. 11,9. Daí basta ele colocar aqui nessa fórmula. Determinação da acidez titular. A acidez, ela nos dá uma ideia do grau de maturação. Ó, 11,9 aqui, o hidróxido dele foi 0,1, certo? O F, 1,075, é fixo, vezes 100, e divide pelo volume, o peso. No caso, ele usou 25 ml, né? Então, aqui ele não mostrou as contas ali, mas a solução já sai em porcentagem. Repetindo. V, 11,9. N, é o 0,1, hidróxido de sódio 0,1. F, 1,075. O 100 para dar em porcentagem e divide isso pelo peso da amostra. Ele deve ter usado 25 ml, ele não pesou, mas deve ser 25 gramas. Certo? Então, vamos ver mais um ainda para fixar bem. Em frutas agora. Veremos agora sobre a determinação da acidez titular. A acidez, ela nos dá uma ideia do grau de maturação do fruto em função da redução da acidez com a maturação. Então, ela é um parâmetro utilizado para indicar o ponto de maturação. Então, primeiramente, precisamos de uma amostra de suco de frutas, né? Essa amostra deve ser representativa de um lote. Vamos precisar de alguns materiais e equipamentos. Precisamos de um recipiente para colocar a amostra de suco, que pode ser um Erlenmeyer ou um Becker. Vamos precisar de água destilada. Essa água destilada vai ser usada para preparar a solução de suco. Então, vai 100 ml de água. Normalmente é utilizado o Erlen, por quê? Porque quando você faz a agitação dele, seja com peixinho, né, ou uma agitação manual, o que acontece? Algumas gotas tendem a bater aqui no frasco, concorda? Se fosse o Becker, essas gotas poderiam ir para fora, né? No Erlenmeyer, quando você faz essa agitação, a gota tende a bater aqui no frasco e cair para dentro. Então, falou titulação, normalmente é o Erlen. 10 ml de suco. Vamos utilizar uma pipeta para pipetar esse suco. Vamos precisar de uma bureta, onde se coloca a solução. Então, ele colocou 10 ml nesse caso do suco, aqui embaixo, e aqui em cima vai acrescentar o hidróxido de sódio. Básica, que nesse caso é o hidróxido de sódio, que vai ser utilizado para titular, ou seja, neutralizar os ácidos presentes na amostra de suco. Também vamos precisar de um indicador. Usaremos a fenolftaleína, que muda a sua coloração para o rosa quando o pH atinge 8,1, 8,2, no momento em que os ácidos orgânicos presentes na amostra de suco estarão neutralizados. Veremos agora um exemplo de como se faz a titulação. Não percebam que, à medida que vai se adicionando o hidróxido de sódio, há uma tendência de mudança na coloração da solução. Quando o pH atingir 8,1 ou 8,2,
é sinal que os ácidos estarão neutralizados. Então, o ácido do suco aqui embaixo sendo neutralizado pelo hidróxido de sódio, que é a base que está lá em cima na pureza. Vemos que houve a neutralização dos ácidos em função da mudança da coloração para o rosa. Para fins de registro, anota-se o volume gasto de hidróxido de sódio, que pode ser utilizado para calcular o teor de ácido predominante no fruto, ou o volume de hidróxido de sódio. Então, aqui nesse caso, ele gastou 12,1 ml. A gente volta aqui nas nossas contas, né? Então, aqui você põe 12,1. O NOH era o 0,1 que ele utilizou. O F, 1,075. Vezes 100 para dar em porcentagem. E divide por 10. Por que por 10? Porque ele falou lá no início que ele pesou 10 gramas do suco. Foi isso? Então, pronto. Só fazer essa continha aí, já tem acidez e solução normal. Bem simples. Isso para suco, para fruta. Agora, para o vinagre, ele vai fazer as contas inteiras. Em vez de ele já colocar ali direto, jogar na fórmula, ele vai explicar como que chega-se na conta, tá? É um pouquinho mais complicado, mas é possível entender. Hoje iremos aprender como fazer a determinação do teor de ácido acético em vinagre. Durante a fabricação de vinagre, deve-se acompanhar a geração de ácido acético. Uma metodologia simples consiste na volumetria de neutralização ou titulação ácido-base, empregando NaOH padronizado 0,1 molar como titulante e fenolftaleína 1% como indicador, expressando os ácidos presentes na amostra como ácido acético. Agora iremos acompanhar um vídeo com os procedimentos. Para determinar o teor acético de uma amostra... Então, ele vai utilizar também NaOH 0,1 molar. Aqui já está o vinagre no becker. E vai titular. De vinagre, nós vamos precisar de uma bureta com suporte, uma pipeta com uma pega, um Erlenmeyer de pequena capacidade, uma solução padrão de hidróxido de sódio 0,1 molar, 25 ml de água destilada, indicador fenolftaleína 1%, um becker vazio e a amostra de vinagre. Inicialmente precisamos colocar o hidróxido de sódio na bureta. Sempre o hidróxido de sódio. Durante o preenchimento da bureta, evitar a formação de bolhas. Deve-se ultrapassar também a capacidade da bureta. Uma vez preenchida a bureta, é necessário zerá-la. Para zerar a bureta, deve-se abrir a torneira e recolher parte do hidróxido. Aproveita-se esse momento para zerar a bureta, ou seja, colocar o nível de hidróxido de sódio no zero da escala. Em seguida, pipeta-se 1 ml da amostra de vinagre. Vai trabalhar com 1 ml nesse caso, que é o vinagre, né? É bem ácido. E transfere-se para o Erlenmeyer. Acrescenta-se ao Erlenmeyer os 25 ml de água destilada.
Aí ele está trabalhando com 25, mas se fosse 20, ou até 15, ou até 30, não faz tanta diferença. Por quê? Porque o que importa é que o ácido está aqui dentro. Então, se ele vai adicionar 15 ou 20, não vai fazer tanta diferença. Simplesmente é para diluir, né? Porque se ele trabalhasse com 1 ml do vinagre, ele não ia conseguir observar a reação. Então, simplesmente a água não interfere muito, tá? Na quantidade. Adiciona-se também 3 gotas do indicador. Agita-se e inicia-se o procedimento de titulação gota a gota até virada de corpo do indicador. Uma coisa tem que ser um rosa aí persistente por pelo menos 25 a 30 segundos. Quando a solução tornar-se rósea, isso quer dizer que todo o vinagre que tinha aqui, todo o ácido acético, foi neutralizado pelo hidróxido que foi acrescentado. Nesse momento, paga-se a titulação e lê-se o conteúdo gasto. E procede-se os cálculos para determinar o teor acético do vinagre. Depois do vídeo, vamos proceder com os cálculos. Esta é a reação que acontece durante a titulação. Temos ácido acético mais hidróxido de sódio, transformando-se em acetato de sódio mais água. A estequiometria desta reação é do tipo 1:1, equimolar. Pelo princípio da equivalência, quando o indicador torna a solução cor-de-rosa, temos que a molaridade da solução NaOH Então, aí ele vai explicar como que a gente chega nessa equaçãozinha aqui. Aí o passo a passo, né? Na verdade, o que acontece? Lá embaixo, né, no LMI, a gente tem o ácido acético, esse daqui. Na hora que a gente goteja o NaOH sobre ele, o ácido reage com a base, dando um sal e libera uma água, certo? Então, uma equação equimolar, né? O sal formado é o acetato de sódio, e daí você tem o quê? Que jogar nessa equaçãozinha aqui. O NaOH a gente já sabe, por quê? Porque a gente preparou previamente um hidróxido de sódio 0,1 molar. O volume de NaOH é o que foi gasto na bureta lá em cima. No caso, foi 6,5 ml. O volume do vinagre, lembra que ele colocou 1 ml. Tá? Diluiu em 25 de água, tudo bem. Mas não importa a água, o que importa é isso daqui. Daí a gente vai fazendo, jogando nessa equaçãozinha aqui, vamos achar o quê? A concentração do vinagre, que é o CH3COOH. vezes o volume de NaOH gasto na bureta é igual à molaridade da alíquota vezes o volume da alíquota. Pela legenda, nós temos todos os valores menos a molaridade de ácido acético, que é o que nós queremos. Para encontrar a molaridade da alíquota, nós iremos manipular a forma que apareceu no slide anterior, isolando a molaridade do CH3COH, que é o ácido acético. Substituindo os números na equação e observando atentamente a homogeneidade das unidades, podemos encontrar que a molaridade do ácido acético foi de 0,62 mol por litro. Agora, usando esta molaridade, nós iremos encontrar... Então, ele achou, no caso, a concentração, tá? Concentração. Em molar. Olha, quer saber o volume. Sabemos que molaridade é número de mols sobre o volume, e que número de mols é a massa sobre a massa molar.
Utilizando essas fórmulas, iremos isolar Mzinho, que é a massa de ácido acético da amostra. Fazendo os devidos cálculos, nós encontramos que a massa de ácido acético na amostra foi de 0,037 gramas. Mas isso ainda não é o que nós precisamos. Nós queremos o teor acético. O teor acético será dado pela massa de ácido acético na amostra, dividido pela massa da amostra, vezes 100%. Considerando que a amostra tem densidade de aproximadamente 1 grama por ml, 1 ml da amostra conterá 1 grama. Portanto, o teor acético vai ser 0,037 gramas sobre 1 grama vezes 100%. Logo, encontramos teor acético de 3,7%. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Tchau. Então, 3,7, né? Acima de 3,5%, que é o esperado para o ácido acético no vinagre.